nesta longa estrada da vida. Tudo de bom aos nossos telespectadores da TV Cidade. Hoje estamos aqui com o engenheiro Renato Tartarotti, que vai nos relatar, nós vamos confabular sobre o seu dia a dia, como é ser engenheiro, como foi a tua faculdade, Renato, como foi o Renato, filho do nosso sempre prefeito e muitas vezes vereador Clóvis Tartarotti. Bruno, um abraço, conto sempre com a tua excelente colaboração, um abraço ao nosso diretor Clacir também, né? Renato, vamos iniciar lá no princípio. Acho que você, inclusive, como liderança dessa cidade, você deverá começar a contar as histórias lá do Santiago. Mas antes do Santiago, Paulo, inicialmente cumprimentar os telespectadores da TV Cidade, cumprimentar Paulo Bach, meu amigo, companheiro de longa data. Temos muitas histórias em comum. E eu gostaria de primeiro comentar das minhas raízes, né? Eu sou filho de farroupilhense, né? Clóvis Tartarotti, um cidadão na época de classe média, que tem as suas raízes. A minha tataravó foi a imigrante, a Rosa Tartarotti, que veio da Itália, de Lévico, do Trento, com 4 filhos, né, em 1876, se instalando em Nova Milano. E por parte Nesse grupo de Tartarotes da nossa cidade aqui, a região, praticamente são todos da mesma família? Todos da mesma família. O meu pai chegou a fazer, iniciou a fazer a árvore genealógica, né? E todos os Tartarotti do Brasil são da mesma linhagem, né? Da mesma origem. Né? E também por parte de mãe, o meu avô, né? Pascoal Ferrari, era imigrante. Veio de Mourão Cálabro, com 14 anos, né? Veio para Porto Alegre, começou a trabalhar como engraxate e mais adiante se tornou proprietário de uma loja de calçados, né? Então, eu sempre digo, Paulo, é muito importante a gente conhecer e dar valor para as nossas raízes, né? Porque elas, Renato, que formam o nome do nosso programa, né? Caminhos da Vida. Exatamente, porque é a gente conhecendo a nossa história que a gente vai projetar o nosso caminho mais em frente, né? Comecei a estudar o ensino primário, quando era o primário, né? Hoje o fundamental, no Grupo Escolar Farroupilha, né? A escola pública, aliás, era muito boa escola. No tempo em que, para entrar na aula, primeiro se arrumava em fila e cantava o hino nacional. Alinhava-se pelo tamanho, colocava-se a mão no ombro e cantávamos o hino nacional. Cantávamos o hino nacional. Posteriormente, então, eu fiz o exame de admissão ao ginásio. Então, fui estudar no Colégio Santiago, onde fomos contemporâneos, né? Da época. E onde temos grandes lembranças, inclusive nós participamos juntamente, né, na direção do Grêmio Estudantil Dom Aquino Correia. Dom Aquino Correia. Era muito boa época, né? Inclusive, Renato, é bom salientar ao telespectador que naquela época nós tínhamos Grêmio e Conselho de Classe. Em cada série tinha um conselho e um grêmio. Em cada curso, um conselho e um grêmio. Em cada turno, a mesma forma. Exatamente. E no ginásio tinha, então, o nosso sempre querido Dom Aquino Correia. Dom Aquino Correia, né? E então fiz o ginásio. E, posteriormente, então, nós tínhamos, naquela época, o científico, né? Que ou a pessoa optava pelo clássico ou o científico, né? Ou técnico, ou né? técnico. Ou técnico. Aí eu fui cursar o científico em Caxias, né?
fui cursar em Caxias, no Colégio Estadual Cristóvão de Mendonça. De Mendonça. E cursei eram 3 anos, cursei o primeiro, o segundo ano, e no terceiro ano, como eu pretendia estudar em Porto Alegre, eu já fui para Porto Alegre cursar o terceiro científico. Aí eu cursei no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no Julinho. Lá. Aí, posteriormente, fiz o vestibular e passei em engenharia na Pontifícia Universidade Católica, onde cursei o meu curso, né? E o importante desse período, eu acho bom salientar, gostaria de salientar até, que eu fui para Porto Alegre com 17 anos para morar sozinho. Sozinho em turmas, mas As ditas repúblicas, nas repúblicas, né? A gente alugava um apartamento e tal, dividia as despesas e tal. Mas com 17 anos, uma experiência muito importante, porque eu acho que quando o jovem sai de casa para enfrentar a vida, assim, ele aprende muito. Tá? Então foi um período, além da experiência cultural, entende? A experiência de vida foi muito importante nesse período, né? Aí fiz o curso de engenharia e me formei em 1978. Comecei a trabalhar como estagiário numa empresa de engenharia de saneamento, Arshel, né? E depois apareceu a oportunidade de eu trabalhar no então Conselho de Implantação do Polo Petroquímico. Né? Fiquei trabalhando lá 1 ano e meio. E também foi uma experiência muito interessante, porque a equipe de engenharia que tinha lá, nós praticamente levantamos toda a área do polo. Isso é interessante. Isso é toda a área do polo, as propriedades, as benfeitorias, tudo que tinha foi levantado, cadastrado, né? Então, praticamente, eu conheci toda aquela área assim, in natura, né? Entende? Antes da implantação do polo. Uma experiência muito boa. Aí, depois de trabalhar 1 ano e meio em Porto Alegre, eu senti que eu devia voltar para o interior, porque não era um ambiente muito estressante. Embora eu gostasse de Porto Alegre, mas para trabalhar, entende? Eu digo, não, vou voltar para casa, vou voltar para Farroupilha, vamos encarar o mercado, vamos tocar, tem uma profissão, vamos tocar em frente. E voltei em agosto de 80, então voltei para Farroupilha, instalei meu primeiro escritório na casa da minha avó paterna, que é onde é agora o edifício Anubis, na sala da frente da casa, e até de onde a gente tem boas lembranças. Por exemplo, aquela de sempre às 10 horas a minha avó me trazia um cafezinho com bolacha. Coisas que a gente não esquece. Altas mordomias, portanto, né? Mas isso faz parte, isso é coisa bonita, o que marca, e o que talvez esteja fazendo falta hoje em dia, essa afetividade, essa compreensão e essa participação familiar. Coisas que a gente não esquece. E aí fui andando. Mais adiante, então, eu fiz uma sociedade com o arquiteto Rogério Panes. Então, botamos o escritório juntos, ali no calçadão, né? E fomos tocando o nosso escritório. Em 1984, a gente, então, criou a Encom Engenharia e Construções, da qual se trabalhou bastante tempo, se fez inúmeros prédios aqui em Farroupilha, né? Mas isso, Renato, isso vamos dizer assim, essa evolução do teu dia a dia, praticamente, a partir daí nós já conhecemos. Sim. Uma pergunta assim, bastante resumida, eu gostaria que você definisse como foi o Renato, tá? Ferrari Tartarotti, filho do prefeito Clóvis Tartarotti. Como é que era o teu dia a dia como filho do prefeito? Na realidade, Paulo, no período em que o meu pai foi prefeito, eu estava estudando em Porto Alegre.
Exatamente, foi de 73 a 76. Tá? Eu fui para Porto Alegre em 72, tá? E saí em 78. Então, praticamente esse período todo, eu estava em Porto Alegre. Claro que eu vinha nos fins de semana. Tá? Não chegaste a conviver aqui e ter a cobrança do filho do prefeito, Não, as pessoas não. chegarem. Tu teve isso aí que não se sabe se é bom ou ruim. Dizem né? por um lado que até é bom não ter essa cobrança, né? Mas esse período eu estava lá, claro que acompanhava tudo, porque ele também, quando eu não vinha, ele ia para lá, a gente conversava bastante, trocava ideias, né? Mas foi nesse período, né? E que eu estava em Porto Alegre. Inclusive, Renato, tem um fato que talvez... Não, você sabe porque você teve uma fotografia que há um tempinho atrás no jornal Alfarroupilha, da doação de terrenos no bairro São José, que foi criação, projeto e implantação do teu pai. Sim. Naquele período eu trabalhei na prefeitura por 90 dias, lá em 76. Depois eu ingressei no Banco do Brasil. Lá em 76, então, todos os primeiros 98 terrenos que foram escriturados para pessoas que ainda hoje, a maior parte, lá reside, nós éramos o encarregado de fazer essa parte burocrática, documentação, tá? Ir ao tabelionato do Dr. Daicir, tá? Então eu tive essa felicidade. Essas fotos Você tem, eu sei porque... Eu andei publicando elas esse tempo no jornal. No jornal Farroupilha, né? Então essa parte é uma parte muito, muito bonita e que mais do que nunca ainda nos aproximou mais ainda, né, Renato? Mas vamos para aquele salto seguinte. O Renato candidato a vice-prefeito, com o prefeito eleito na época e você como vice, Paulo Dalzotto. Como foi o teu ingresso na política e uma eleição vencida com sucesso na época? Eu creio que, claro que a política estava dentro de mim desde sempre, né? Eu conto que eu participei daquela passeata do Beppe Franceschini que ele perdeu. Eu era criança e teve a primeira passeata que ele perdeu, a segunda que ele ganhou e a terceira que ele perdeu. Então a política está dentro de mim, no meu dia a dia, desde criança. Mas em virtude dos meus estudos na faculdade, eu não me envolvi. Quando eu vim para Farroupilha, posteriormente, comecei a me aproximar mais dessas questões políticas, né? Até que entrei, então, no PDS, né? Entende? E, então, no PDS, em 1992, se não me falha a memória... 92. Foi a eleição. E eu era presidente do partido. E eu me lembro que nós estávamos com uma dificuldade muito grande de achar candidatos. Entende? Aquele negócio, um vai, outro não vai, um não quer, outro não quer. E o PDT, ele tinha o Paulo Dalzotto, né? Como um possível candidato. E nós também queríamos um candidato a prefeito, e se fez vários convites a vários companheiros e ninguém queria, né? Aí chegou um determinado momento, começou a se aproximar a eleição, e um dia eu, sentado com o Paulo Dalzotto num restaurante famoso da cidade, chamado Caipim, chega, olha, nós vamos ter que tomar uma decisão. E aí o Paulinho me disse, vamos encarar? Eu disse, olha, pelo jeito que nós estamos vendo aí, não tem outra maneira, vamos, né? Então, vamos lá, vamos enfrentar a eleição. Nós tínhamos, eu me lembro, naquela época, na arrancada, nas pesquisas, tínhamos 4%.
Não chegava bem a 4, Renato. Era 3,80. Contra o candidato do então MDB, né? Que já estava com quase 40%. Mas a gente, vamos lá, né? Vamos à luta. Claro que nos beneficiou também, né, a divisão que houve dentro do MDB na época, né? Que nos favoreceu. Mas são coisas que na política acontecem. Acontece. Né? A todo momento isso ocorre. E ganhamos uma eleição com mais de 4 mil votos na época. Era uma coisa fantástica, né? Sem dúvida. Uma coisa fantástica. Também nesse período, então, depois, como vice-prefeito, então, eu me casei, né, com a minha esposa, a Giovana, e depois, posteriormente, então, tive minha filha, né, a Carolina. Né. E nesse período que você, atuando como chefe do executivo, Paulo, Renato, Paulo, a tua participação era direta e efetiva, ou você tinha um direcionamento dentro da prefeitura em atividades específicas? Eu digo o seguinte... Se você, Renato, quiser tirar a máscara, sinta-se à vontade. Eu digo o seguinte, Paulo, que o vice-prefeito, existem 3 tipos de vice-prefeito. Tem o vice-prefeito que não faz nada, que simplesmente fica em casa, né, e ganhando seu salário, e só aparece quando é chamado. Né. Existe o vice-prefeito que atrapalha, né, e a gente viu alguns casos recentes né, na Serra. Na Serra, no centro da Serra. E tem o vice-prefeito que ajuda. Eu creio que fui um vice-prefeito que ajudou, porque sempre ao lado do prefeito, quando ele me solicitava. Eu tinha um gabinete na prefeitura e participava também dos eventos, conforme, às vezes ele não podia ir. Mas seria mais na área de planejamento, né, Renato? Sim, na área de planejamento, mas também ajudando ele nas questões de tomada de decisões, no caso. Tomada de decisões, participava de todas as reuniões de secretários, né? E também nos eventos, né? Algum compromisso que ele não podia ir, eu ia, as reuniões da MESNE. Quer dizer, a gente se dividia bastante, né? As tarefas, né? Foi um período de aprendizado bastante grande, onde, além da parte política, tu aprende a conhecer realmente a tua cidade, né? A sentir os problemas de perto. E eu sempre digo, olha, não é menosprezar o legislativo, mas que eu também tive a oportunidade de participar. Entende? Eu cheguei a assumir como vereador suplente num período posterior. Mas o executivo ele te dá uma satisfação maior, que é de tu poder. Tu tens o poder de decisão. De decisão. E o poder de modificar, de ajudar as pessoas, de ver que a tua decisão realmente ela está beneficiando as pessoas. Entende? Então, isso dá uma satisfação muito grande. Tá certo. Renato, e esse teu trabalho a nível de executivo, teria você vontade de ter modificado alguma coisa maior em prol do município de Farroupilha, ou isso está guardado para um momento seguinte, daqui a um tempo, seguindo a carreira política da qual quem um dia participou nunca mais irá se afastar, né? Tu terias assim algum projeto teu que você gostaria de implantar na tua cidade natal? Eu te diria o seguinte, a minha grande vontade na época era ter criado a Secretaria do Planejamento. E isso eu dizia para o Paulo, olha, eu acho é necessário, o município precisa ter, mas não houve a possibilidade na época, não. Né? E posteriormente, quando eu vinha participar de outros governos, nós já em coligação com o PMDB, né? Em que eu trabalhei na área de planejamento, também a gente sempre via a necessidade da criação da Secretaria de Planejamento.
E, infelizmente, nós, quando o governo, não fizemos, né? E aí, quando saímos do governo, os que assumiram criaram a Secretaria do Planejamento, eu acho que muito importante, né? Uma secretaria que dá um respaldo muito grande para a administração, né? Então, tem muitas coisas. Eu sempre tive muito ligado na área do planejamento, desde a época do Paulo. Participei sempre da UNE, né, que é a aglomeração do Nordeste do Estado. Hoje nós somos uma região metropolitana, né, não existe mais a UNE. Mas eu participei, trabalhando, a gente discutindo sempre as questões regionais, né? Falando Também. nessa parte, Renato, da UNE, nos tornamos um conglomerado metropolitano. Se quiserem responder, responda. O grande comentário é que, principalmente na área de engenharia, havia muita coisa truncada nos últimos anos dentro da Prefeitura de Farroupilha. Era o famoso, para que facilitar se eu posso complicar? Existiu prejuízo para empresas de engenharia e de construção, esse truncamento na falta, inclusive, de planejamento para ser mais ágil? Não, eu te diria o seguinte, Paulo, que essa parte do planejamento ela passou por transformações, né? Porque ela vinha de um período onde vamos supor, quem coordenava isso aí da época da prefeitura era o nosso colega o Pascoal, né? O arquiteto, né? Guerino Pascoal, onde era tudo muito mais simplificado, quer dizer, ele que definia, ele que falava com o prefeito, pode, não pode, dá, não dá. O momento em que começaram a aparecer mais leis, porque as leis começaram a aumentar, o número de leis, e a se interligar. Então, começou a ter mais burocracia. Então, o grande problema foi quando houve esse crescimento de burocracia que começou a travar as coisas, né? Entende? E aí o que muitas vezes acontecia, os profissionais dentro da prefeitura muitas vezes não se sentiam muito confortáveis em virtude dessa legislação. E esse grande número de leis, criando essa, vamos dizer assim, nova plataforma legal, não fez com que determinadas pessoas se acomodassem atrás da própria lei que estava vindo. Eu não sei, eu não posso fazer, eu primeiro tenho que examinar. Esse é um problema, né? É um problema porque muitas vezes o profissional, ele, como a gente diz, ele não mata no peito, né? O que é matar no peito? Matar no peito é tu interpretar uma lei, tá? E usar o teu carimbo. E tu usar, ter alternativas legais e técnicas para tu poder aprovar determinada coisa, tá? Justificando o porquê dessa aprovação ou reprovação. Ou reprovação, entende? Então isso, no geral, não só aqui em Farroupilha, em outros municípios também, muitas vezes os profissionais se viam a quase dizer, bom, se eu aprovar isso aqui, o que vai acontecer? Tem Ministério Público, tem isso, tem aquilo. Entende? Então, um problema sério. Eu creio que agora está começando a se resolver isso aí com essas novas regulamentações de desburocratização. Entende? As coisas estão começando a fluir um pouco melhor, eu acho que vai melhorar. Mas ainda temos algum empecilho aí na questão ambiental. A questão ambiental, ela eu digo, não é que as leis ambientais não sejam importantes, elas são importantes. Agora, muitas vezes elas prejudicam. Renato, eu tenho um conceito sobre essa legislação, essa parte ambiental. Como ela é criada em Brasília, em gabinete e aprovada em Brasília, para todo o país, não tem como nós compararmos. Se nós pegarmos no Rio Grande do Sul, já é um país totalmente diferente. E dentro desse país diferente tem toda uma sequência. E aí utilizam a legislação maior
e querem implantar aqui de forma ríspida, onde, vamos falar, usar um português bem claro, onde determinados segmentos são considerados criminosos pela lei. Exatamente. Eu acho que essa questão ambiental, eu sempre fui um defensor disso, a legislação tem que ser regionalizada num país como o Brasil. Ela não pode valer para todo o território nacional. Tem que valer a federação. Porque é clima diferente, solo diferente, a biodiversidade é diferente, entende? Então, não tem cabimento de ser uma legislação única para o país. Tem que mudar alguma coisa. Senão nós vamos ter vários empecilhos aí, né? Tu acaba impedindo, às vezes, determinados empreendimentos importantes para a economia, né? Isso tanto na parte da agricultura pecuária, como na parte industrial, como na parte comercial. Exatamente. Há quantos anos ficou a nossa Rota do Sol aí? Impedida por causa de uns bichinhos lá. Tinha alguma coisa lá que trancava, né? Os riachos que nascem dentro da Mata Atlântica, os bugios que lá estavam. Então isso aí deve ser muito respeitado. Muito respeitado. O meio ambiente tem que ser respeitado. Muito respeitado. Mas nós temos que ter a noção de que o ser humano precisa do meio ambiente para viver. Exatamente. E tem que adaptar essa equação. Exatamente. Acho que é por aí. Renato, bom te ter aqui. Nosso tempo está chegando ao final. Acredito que o resumo do que nós conversamos aqui hoje possa se dizer a importância do planejamento, a política e a vida econômica no município e na região. Fico muito agradecido pela tua participação. A TV Cidade agradece e fica, vamos dizer assim, desde já um convite próximo para nós iniciarmos então uma conversação sobre meio ambiente, que é muito importante. Um abraço a todos, Renato. Eu gostaria de também despedir os telespectadores, agradecer Paulo, agradecer o Glacir, que já tinha me convidado há um bom tempo, né? E dizer, acima de tudo, aos farroupilhenses, que nós temos que acreditar na nossa cidade. A nossa cidade, ela tem um potencial enorme e nós temos que trabalhar muito para a gente manter essa economia ativa e em alta. Para isso, cada um de nós tem que dar a sua parcela de contribuição. E nós, como bons farroupilhenses, né, Paulo? Estamos aí para colaborar e seguir em frente. Nesta longa estrada da vida